Vamos começar o módulo 1, focado nos fundamentos de segurança de API. Neste módulo, nosso objetivo é entender o que são APIs, quais são os requisitos essenciais de segurança, identificar as principais ameaças e os mecanismos para proteger essas interfaces. Com a crescente dependência de APIs em diversas plataformas, é crucial que implementemos práticas de segurança robustas para proteger nossos dados e sistemas contra potenciais vulnerabilidades. Vamos explorar cada um desses aspectos detalhadamente, assegurando que tenhamos uma base sólida para proteger nossas APIs de maneira eficaz. As APIs estão se tornando onipresentes em nossos ambientes virtuais, integrando-se desde web e aplicativos móveis até dispositivos IoT e microserviços. Sua presença é fundamental, pois elas permitem a troca de dados, o compartilhamento de funcionalidades e a integração de diferentes serviços. Com o aumento da dependência dessas interfaces, a segurança de APIs se torna um aspecto crítico. As APIs, pela própria natureza de sua função, estão expostas a diversas ameaças e vulnerabilidades, o que torna primordial a implementação de mecanismos de segurança eficazes para proteger dados sensíveis e garantir a integridade e confiabilidade das interações entre sistemas. A compreensão dos fundamentos de segurança de API é, portanto, essencial em um cenário onde a conectividade e a interoperabilidade são cada vez mais frequentes. Uma API, ou interface de programação de aplicação, é essencialmente um conjunto de operações que possibilita a interação entre componentes de software distintos. As APIs funcionam como uma espécie de fronteira entre diferentes sistemas, promovendo assim uma comunicação eficiente e a troca de informações. Elas definem claramente de que maneira e quais dados podem ser trocados, ajudando a manter a consistência e a integridade dos processos de comunicação entre aplicativos ou serviços. Isso é crucial para a integração efetiva e segura dos sistemas, que é um ponto vital na complexidade crescente das aplicações modernas. Nesta sessão, vamos explorar os diferentes estilos de APIs que são amplamente utilizados no desenvolvimento de software. Primeiro, temos a chamada de procedimento remoto, ou RPC, que expõe funções por meio de uma rede, com exemplos notáveis como gRPC e SOAP. Este estilo é bastante eficaz para ambientes onde a chamada de funções é necessária. Em seguida, temos as APIs RESTful, que se baseiam em métodos HTTP padrão como GET, POST, PUT e DELETE. RESTful APIs são projetadas para permitir uma comunicação sem estado entre o cliente e o servidor, o que as torna altamente escaláveis e fáceis de implementar. Por último, apresentamos as APIs GraphQL. Esse estilo fornece uma linguagem de consulta poderosa e flexível, permitindo que os clientes solicitem exatamente os dados de que precisam. Isso pode reduzir a sobrecarga de dados e tornar as aplicações mais eficientes em termos de consumo de recursos. Cada um desses estilos tem suas características e vantagens, e a escolha do mais apropriado dependerá das necessidades específicas do seu projeto. No contexto de segurança de APIs, precisamos considerar uma interseção crucial entre três disciplinas principais. Primeiramente, temos a segurança da informação, que se concentra em proteger dados ao longo de todo o seu ciclo de vida, assegurando que as informações permaneçam confidenciais e íntegras. Depois, há a segurança de rede, que foca na segurança da transmissão de dados, bem como na integridade e resiliência da rede contra possíveis ameaças e intrusões. Por fim, a segurança de aplicação garante que o software seja robusto o suficiente para resistir a uma variedade de ataques, protegendo assim os dados e os processos que ele gerencia. Essas três áreas juntas formam a base para abordar a segurança de API de maneira eficaz e abrangente. Neste slide, exploramos a importância da segurança de APIs. As APIs têm a capacidade de expor operações, o que representa um risco de uso indevido caso não sejam devidamente protegidas. Além disso, os dados sensíveis se tornam vulneráveis ao acesso ou à modificação não autorizada se a segurança não for rigorosa. Outro ponto crítico são as vulnerabilidades de implementação. Qualquer erro pode resultar em sérias violações de segurança. Vale ressaltar que a segurança de APIs deve considerar o contexto específico de cada aplicativo, pois diferentes aplicações apresentam necessidades de segurança únicas. Desta forma, assegurar a proteção adequada das APIs se torna fundamental para evitar riscos e proteger dados críticos. Nesta etapa do curso, estamos focando nos ativos que precisam ser protegidos quando tratamos da segurança de APIs. Primeiramente, temos os ativos de dados. Isso abrange as informações pessoais dos usuários, que devem ser mantidas confidenciais, os registros financeiros que são críticos para a operação de muitos negócios, e a propriedade intelectual, que é fundamental para manter a vantagem competitiva.
Além disso, existem os ativos físicos, como servidores, infraestrutura e dispositivos IoT, que podem ser alvo de ataques físicos ou virtuais. Por último, mas igualmente importante, temos a reputação e a confiança. A confiança do usuário é essencial para a continuidade do negócio e manter a integridade da marca é vital para a sua sobrevivência no mercado. A proteção de todos esses ativos é crucial para prevenir danos tanto tangíveis quanto intangíveis. Nesta etapa, vamos nos concentrar em estabelecer metas claras de segurança. Começamos com a confidencialidade. A meta aqui é garantir que apenas as partes autorizadas tenham acesso aos dados. Continuamos com a integridade, assegurando que os dados permaneçam precisos e inalterados. Além disso, consideramos a disponibilidade, garantindo que os serviços estejam sempre acessíveis quando necessários. Na contabilidade, rastreamos ações até suas entidades, assegurando responsabilidade. E, finalmente, temos a irretratabilidade, que impede que as partes neguem as ações que foram tomadas. Essas metas fundamentais são essenciais para fortalecer a segurança e manter a confiança na infraestrutura protegida. No slide atual, abordaremos o processo de modelagem de ameaças, que é uma etapa crucial na segurança da informação. O primeiro passo nesse processo é o mapeamento dos componentes do sistema e dos fluxos de dados. Isso significa identificar todos os elementos que compõem o sistema e como os dados se movimentam entre eles. Em seguida, devemos definir os limites de confiança, ou seja, identificar onde os dados precisam ser protegidos e quais são as barreiras de segurança existentes. Após essa análise, é necessário examinar as ameaças potenciais em cada um desses limites de confiança e componentes do sistema, buscando vulnerabilidades que possam ser exploradas. O resultado desse processo é uma lista priorizada de riscos que precisam ser mitigados. A modelagem de ameaças tem como objetivo identificar e lidar proativamente com ameaças potenciais antes que elas possam ser exploradas. Ao seguir esse processo, podemos melhorar a segurança do nosso sistema de maneira estruturada, garantindo que estejamos preparados para enfrentar possíveis problemas e proteger adequadamente os dados e recursos críticos. O modelo STRID é uma técnica essencial na modelagem de ameaças. Vamos desvendar cada um dos componentes do STRID, começando pela suplantação. Isso ocorre quando alguém se passa por outro usuário ou sistema, uma ameaça séria para a integridade e confiança do sistema. Em seguida, temos a manipulação, que envolve a alteração não autorizada de dados, comprometendo a precisão e confiabilidade das informações. O terceiro componente é o repúdio, onde um usuário mal-intencionado pode negar ter realizado certas ações ou transações, criando desafios para a rastreabilidade. A divulgação de informações é outra ameaça, centrada na exposição indevida de dados confidenciais, colocando em risco a privacidade e segurança dos dados. A negação de serviço do S-Vise interromper a disponibilidade do serviço, uma estratégia que pode paralisar completamente operações críticas de sistemas. Por último, a elevação de privilégios, que ocorre quando um invasor obtém níveis de acesso não autorizados, representando um grande risco de danos complexos e profundos nas operações do sistema. Compreender essas ameaças nos permite priorizar os riscos e tomar decisões mais informadas sobre quais áreas necessitam de medidas mitigatórias eficazes. Neste slide, exploramos os mecanismos de segurança que são essenciais para proteger sistemas e informações. Começamos com a criptografia, que é fundamental para assegurar a confidencialidade e a integridade dos dados. Ela transforma os dados em um formato ilegível para impedir o acesso não autorizado. A autenticação desempenha um papel crucial ao verificar as identidades dos usuários, garantindo que somente indivíduos devidamente autenticados possam acessar o sistema. Isso é complementado pelo controle de acesso, que impõe permissões e define funções específicas para os usuários, garantindo que eles só possam realizar ações para as quais têm autorização. O registro de auditoria é outro mecanismo vital responsável por registrar atividades no sistema. Isso é importante para a responsabilização dos usuários e para fins de análise em caso de incidentes de segurança. Finalmente, a limitação de taxa ajuda a prevenir abusos e o esgotamento de recursos, especialmente em serviços que podem ser alvo de ataques de negação de serviço ou outras formas de sobrecarga. Compreender e implementar esses mecanismos é essencial para fortalecer a postura de segurança de qualquer organização. A criptografia desempenha um papel fundamental na segurança das informações, sendo essencial para proteger tanto os dados em trânsito quanto em repouso. Quando falamos de dados em trânsito, estamos nos referindo aos dados que se movem entre diferentes sistemas.
Proteger esses dados durante a transmissão é feito usando protocolos como HTTPS, que utiliza TLS-SSL para manter os pacotes de dados seguros contra interceptações e adulterações. Isso assegura que somente partes autorizadas tenham acesso às informações transmitidas. Por outro lado, os dados em repouso, que são aqueles armazenados em servidores, bancos de dados ou outros dispositivos, também requerem um nível alto de proteção. Mesmo que alguém consiga acesso físico a esses dispositivos, a criptografia impedirá que os dados sejam lidos sem a chave correta. A criptografia de dados em repouso pode ser realizada de diversas maneiras, incluindo a criptografia de disco, que protege todo o conteúdo de um disco, criptografia de banco de dados, que protege informações armazenadas em tabelas, ou criptografia de arquivo, que protege arquivos individuais. Essas técnicas de criptografia são fundamentais para mitigar riscos relacionados ao acesso não autorizado e vazamentos de informação, garantindo a confidencialidade e integridade dos dados. Os métodos de autenticação são essenciais para verificar a identidade de um usuário antes de permitir o acesso a sistemas ou dados. Podemos utilizar diferentes fatores de autenticação para aumentar a segurança. O primeiro tipo é algo que você sabe, que engloba senhas e PINs. O segundo é algo que você possui, que pode ser representado por tokens ou cartões inteligentes. Por último, algo que você é, que abrange a biometria, como impressões digitais e varreduras de íris. Uma abordagem eficaz para fortalecer a segurança é a autenticação multifator MFA. Ao integrar múltiplos fatores de autenticação, a MFA reduz a dependência de um único fator e diminui o risco de acessos indesejados, tornando a segurança mais robusta. Neste slide, abordaremos os diferentes tipos de controle de acesso. O controle de acesso baseado em identidade, ou IBAC, estabelece permissões de acordo com a identidade do usuário. Isso significa que funções e grupos dentro de uma organização determinam quais níveis de acesso cada usuário deve ter. Outro modelo é o controle de acesso baseado em capacidade, conhecido como BAC, onde as permissões são definidas pela posse de tokens ou chaves. Aqui, os direitos de acesso são ligados a capacidades específicas em vez de identidades individuais. Por fim, o princípio do mínimo privilégio é uma prática essencial de segurança, assegurando que usuários possuam o acesso mínimo necessário para realizar suas funções. Isso ajuda a minimizar o risco de ações não autorizadas e potenciais brechas de segurança. Nesta apresentação, vamos explorar os benefícios do registro de auditoria no contexto da segurança da informação. A função principal do registro de auditoria é manter um histórico detalhado das atividades do sistema, o que traz múltiplos benefícios. Primeiramente, ele permite uma análise forense eficaz após a ocorrência de incidentes, facilitando a identificação de falhas e responsáveis. Além disso, o registro de auditoria é fundamental para assegurar o cumprimento de regulamentos, fornecendo provas documentadas de conformidade. O monitoramento constante de atividades suspeitas também é uma vantagem significativa, contribuindo para a detecção precoce de possíveis ameaças. Para garantir a eficácia desses registros, é crucial seguir algumas melhores práticas. Proteger os logs contra adulterações é essencial para manter a integridade dos dados. Ademais, é importante assegurar que os logs contenham informações suficientes e detalhadas para uma análise produtiva. Seguindo essas práticas, o registro de auditoria torna-se uma ferramenta poderosa na estratégia de segurança da informação da organização. Nesta apresentação, vamos explorar as estratégias de limitação de taxa, um aspecto crucial para a segurança e eficiência de sistemas. Primeiro, temos o conceito de controle de velocidade, que serve para reduzir o ritmo de solicitações excessivas, protegendo assim o sistema contra sobrecargas. Em seguida, as cotas nos ajudam a definir limites de uso dentro de períodos específicos de tempo, garantindo um uso mais equilibrado dos recursos disponíveis. A implementação dessas estratégias pode ser realizada no nível da API ou por meio de componentes de infraestrutura. Essa abordagem não só ajuda a manter a disponibilidade do serviço, como também contribui para uma melhor experiência do usuário final ao evitar interrupções causadas por excesso de tráfego. Assim, seguindo essas práticas, podemos assegurar que o sistema opere de maneira eficiente e estável. Limitação de taxa é uma técnica essencial para proteger APIs de serem sobrecarregadas por um alto volume de solicitações. O objetivo principal é garantir que os serviços continuem disponíveis mesmo quando há um grande número de requisições. Os métodos mais comuns incluem o controle de velocidade, que diminui o ritmo de solicitações excessivas, e as cotas, que impõem limites de uso em determinados períodos de tempo.
A implementação dessas medidas pode ser feita diretamente no nível da API ou através de componentes de infraestrutura, garantindo assim que o sistema opere de maneira eficiente e dentro dos parâmetros de capacidade definidos. Nesta etapa, vamos explorar considerações importantes para a implantação de APIs, focando nos componentes de infraestrutura e proteções adicionais essenciais para garantir a segurança e eficiência do sistema. Primeiramente, os firewalls desempenham um papel crucial ao bloquear acessos não autorizados à rede. Isso ajuda a manter a integridade e segurança das APIs. Já os balanceadores de carga são responsáveis por distribuir o tráfego de forma eficiente, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado. Além disso, os proxies reversos são componentes que lidam com as solicitações antes que elas cheguem aos servidores. Isso contribui para melhorar o desempenho e a segurança, atuando como um intermediário. Para proteções adicionais, os gateways de API centralizam o gerenciamento e a segurança, facilitando a administração e proteção das APIs. Por outro lado, os firewalls de aplicação Web WAF são essenciais para proteger contra explorações web comuns, como ataques de injeção e travessia de diretórios. Esses componentes, quando implantados corretamente, criam uma camada robusta de segurança e gerenciamento para suas APIs, assegurando que elas não sejam apenas eficientes, mas também confiáveis e seguras. Neste slide, apresentamos um resumo dos pontos-chave discutidos. Primeiramente, destacamos a importância das APIs, que são essenciais e integrais para o funcionamento das aplicações modernas. Outro ponto vital é a segurança, que não apenas protege os ativos e usuários, mas também salvaguarda a reputação da organização. Entre as principais conclusões, reforçamos a necessidade de entender claramente seus ativos e as ameaças que podem afetá-los. A partir desse entendimento, é crucial definir metas de segurança claras para guiar a implementação dos mecanismos de proteção adequados. Finalmente, o monitoramento contínuo é indispensável. Isso garante que as medidas de segurança estejam sempre atualizadas e eficazes frente às novas ameaças que possam surgir. Agora que cobrimos os conceitos essenciais sobre a importância das APIs e a segurança em aplicações modernas, é hora de abrir o espaço para perguntas e discussão. Esta é uma oportunidade para esclarecer dúvidas, aprofundar entendimentos e compartilhar experiências sobre como implementamos medidas de segurança e como monitoramos nossas aplicações continuamente. Sinta-se à vontade para trazer seus questionamentos ou observações. Vamos aproveitar esse momento para enriquecer nosso aprendizado coletivo com diferentes perspectivas e insights práticos.